aromaterapia e prosperidade. Como é que a aromaterapia pode nos ajudar a ter um estilo de vida cada vez mais próspero? Para isso, nós vamos começar com uma pequena reflexão. Eu comentei na segunda-feira sobre a minha trajetória, como eu comecei estudando aromaterapia, lá desde 1998, e dentro dessa trajetória também, além dos estudos da aromaterapia, há também a prática da yoga, né, da Hatha Yoga, que é um divisor de águas, né? Eu costumo comentar que é um trabalho que foi desenvolvido e que casa muito também com a questão da aromaterapia em função da meditação e dessa preocupação, né, do bem-estar em todos os níveis. E é uma filosofia da Hatha Yoga que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente começar a nossa discussão, aonde o próprio nome já preconiza, né? Hatha. Ha é sol, Ta é lua, é a união entre a lua e o sol. Então, tudo está conectado a tudo. Essa é a filosofia que a gente tem do Hatha Yoga, né? Tudo se conecta a tudo. E em relação a isso, essa também é uma das leis da natureza, né? E o universo como um todo segue as leis da natureza. Tudo se conecta a tudo. E como nós somos parte da natureza, então essa lei também se aplica a nós. Todos nós estamos conectados, inclusive a questão da prosperidade. A prosperidade, embora hoje a gente vai discutir a questão do nível físico, mas a prosperidade ela se manifesta no nível físico, mental, emocional e espiritual. E os quatro estão conectados. E aí a gente alcança o que a gente chama de prosperidade plena. Não adianta você simplesmente ser próspero em um desses níveis, né? Estar satisfeito em um desses níveis. Muitas vezes as pessoas confundem o todo pela parte. E acha que porque alcançou isso em uma das partes, já atingiu a prosperidade. E na verdade não, né? Olha que bacana, deixa eu só dar um alô aqui, a Cristiane Moda entrou aqui, que linda, Cris, um grande beijo. A Glace está aqui com a gente, né? Ah, que bom, Glace. Bem me quero terapias, que bacana, muito bacana ter vocês aqui nesse momento. A gente está comentando um pouco sobre a questão da aromaterapia e a prosperidade. Lembrando que a prosperidade ela se manifesta nos nossos quatro níveis, físico, mental, emocional e espiritual, e hoje, particularmente, a gente vai entrar na questão do nível físico, né, que é a questão material. E o interessante é que, assim, como eu comentei, na natureza, a natureza em si, ela traz essa questão da prosperidade, né? A natureza, ela é símbolo de prosperidade. Quando a gente observa a natureza como um todo é abundante, é próspera. Então, prosperar é um direito de todos. Todos têm esse direito. A diferença é que alguns têm consciência disso e faz valer esse direito. Outros têm consciência, mas ainda não encontraram o caminho, e tem aqueles que não também adquiriram essa consciência. Tudo bem, está cada um no seu ritmo, né? Mas o importante, prosperidade é um padrão de consciência. Um padrão de consciência que ativa esses nossos quatro níveis. E uma coisa que é interessante é que esses quatro níveis estão associados aos quatro elementos da natureza: água, fogo, terra e ar. E aí eu vou pegar só um minutinho aqui que eu queria mostrar para vocês os nossos mascotes que vão nos acompanhar nessa jornada aromática para a prosperidade. Então nós vamos ter aqui, ó, esse daqui, olha só que bonitinho, né? É o fogo. Esse fogo, ele representa, o elemento fogo está associado ao nível espiritual. Além do fogo, a gente vai ter a água, a nossa gotinha aqui, né? A água, ela está associada ao nível emocional. Nós vamos ter também o ar, né, relacionado com o nosso nível mental, a nossa parte cognitiva, e por último, nós temos aqui o nosso mascotinho, a terra, né? Olha aqui a folhinha, que está relacionado com o nosso nível físico, que é justamente esse que nós vamos comentar hoje, né? O nosso nível físico. O elemento terra, ele é encontrado na natureza da sua forma mais ampla, como a terra mesmo, o chão, de onde a gente planta o nosso alimento, mas também na representação da matéria. Tudo o que é matéria, tudo que está relacionado com o plano material está conectado com o elemento terra, com o nível físico. Então, as plantas, os animais, os seres humanos, todos nós estamos associados com o elemento terra. Se tratando de prosperidade, como é que a Terra está conectada com o nosso nível físico? Em dois aspectos. A Terra representa
o nosso corpo físico. Então, prosperidade nesse sentido é ter saúde, é você ser saudável, e ela também está conectado com a materialização, a concretização, né, dos objetos. Mais ou menos como nós fizemos aqui, nós estamos fazendo uma representação. Aqui está a representação da Terra no plano concreto, né? Foi feito dessa forma. Então a gente vai trabalhando com cada um desses nossos 4 mascotinhos. E existe esse vínculo, né, da Terra com o nosso corpo, que representa também a matéria, né? Inclusive, por exemplo, a gente falou, né, olha que bacana a combinação. Todos esses 4, a gente vai fazer a divisão, mas todos os 4 estão interligados. A gente divide para aprofundar um pouco mais o estudo, mas sempre lembrando que há uma conexão entre eles, e a Terra, ela influencia e ela é influenciada pelos outros elementos. Então, quando a gente pensa no nosso corpo representando a Terra, é a parte material, a parte física, né? Ela trabalha em conjunto com a água. Ou seja, a água, o nosso corpo, mais da metade dele é composto de água, a água está alojada onde? Né? Onde a água tem forma? Através da terra. Então, a nossa água, ela tem forma através do nosso corpo. O nosso corpo, a água está contida por esse elemento. Assim como os rios, assim como os lagos, a terra contorna, né? A terra dá forma. Então, por aí a gente já percebe o trabalho em conjunto com o nível físico e o nível emocional. Mas o interessante é quando nós falamos do nível físico, é trabalhar justamente tanto essa questão que a gente chama de matéria, quanto essa questão que a gente chama do além físico, da representação que essa terra traz para nós. Todos os elementos precisam estar equilibrados entre si e um com o outro. Então, no campo metafísico, ou seja, extrafísico, né? A Terra, ela também deve estar equilibrada. Se nós estivermos em excesso, a Terra, ela faz com que as pessoas se tornem muito, né, do elemento Terra, faz com que as pessoas se tornem materialistas, rígidas, teimosas, sem flexibilidade. Porém, a falta deste elemento terra, né, e depois a gente vai explicar o que seria esse excesso, essa falta, a falta desse elemento terra faz com que a pessoa fique sem foco, sem determinação, sem chão, porque é isso que a terra representa, né? O chão, a base, onde nós estamos inseridos, aquilo que nos dá segurança. Então a gente não precisa nem do excesso e nem da falta, mas sim a gente precisa de estabilidade, do equilíbrio. Então, dentro do nível físico para a prosperidade, o nosso corpo representa o elemento terra, a parte física, a parte material. Prosperar é estar saudável. E aí nós já temos uma série de livros, lives, conversas, disponibilidade de vídeos, há tanto material explicando a importância da alimentação, do exercício físico, do descanso. Então, assim, a gente não vai entrar nessa parte porque a gente sabe que esse material já está amplamente divulgado. Mas o que é mais importante destacar desse aspecto, sempre levando em consideração aquilo que faz sentido. Saber que nós precisamos nos alimentar bem, nos exercitarmos e também descansarmos, ter o repouso, ok, isso nós sabemos. Mas qual é a minha motivação, qual é o motivo que eu tenho para a ação, né? Qual a minha motivação para que eu desenvolva isso? Aqui a gente vai precisar de um propósito, de uma motivação, e cada um vai ter a sua. Que a gente sabe que isso é importante, mas não basta saber, a gente precisa colocar em prática. Para colocar em prática, eu preciso dessa motivação. Então esse é o nosso desafio, né? Descobrir o que é que vai nos impulsionar para termos esse autocuidado, porque esse é um dos princípios da prosperidade física. Qual é o segundo princípio da prosperidade física? Os bens materiais, dinheiro. Né? E é muito interessante, muito importante essa questão, porque muitas vezes as pessoas, como eu disse, confundem o todo pela parte. E aí acham que prosperar é ter dinheiro. Não, não é isso. A prosperidade, ela é um estado de consciência. Então, se você tiver prosperidade e não tiver dinheiro, você não tem prosperidade, porque o dinheiro faz parte da prosperidade. Porém, se você tiver só o dinheiro, isso também não é prosperidade, né? Não basta ter o dinheiro. O dinheiro, ele tem que estar associado a uma relação saudável mental, emocional e espiritual. Aí sim, nós podemos ter
a prosperidade plena, que é esse o objetivo, e não a prosperidade em apenas uma parte, né? É muito importante lembrar que o dinheiro é meio, o dinheiro não é finalidade. E aí é muito interessante a gente observar que às vezes algumas pessoas dizem assim, não, o meu sonho é ter muito dinheiro, o meu sonho é ganhar na loteria, o meu sonho é ser rico, não é? Ok, ótimo, isso faz parte da prosperidade. Dinheiro é a nossa moeda de troca. Essa história de que assim, mas sabe o que é? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho saúde e eu tenho muitos amigos, então eu sou próspero. Não, você é semi-próspero. Está faltando uma parte para que se tenha a prosperidade plena. E o contrário também é válido. Eu sou rico, eu tenho muito dinheiro, mas também perdi todos os meus amigos, porque todo mundo queria pedir dinheiro emprestado, eu já briguei com todo mundo, não faz mal. Eu não tenho amigos, mas eu tenho dinheiro, eu sou próspero. Não, você é semi-próspero. Não adianta ter só o nível físico, só o emocional, só o mental. A prosperidade, ela se manifesta em todas as áreas, em todos os campos, assim como ela faz na natureza. Aí sim, nós temos a prosperidade plena. Não adianta a gente satisfazer um nível sem estar alinhado com os outros, né? Eu vou ter só uma parte e eu preciso do todo. A prosperidade material, ela é uma consequência da nossa qualidade de prosperidade nos outros níveis e vice-versa. A minha prosperidade emocional, a minha prosperidade mental, ela é uma consequência da minha prosperidade física também. Então, como eu falei, todos eles estão assim interligados. E a abundância, ela se manifesta através da riqueza material. Aqui, a gente só vai ter que parar e poder entender o que seria a riqueza material, o que você entende, percebe e tem como conceito da riqueza material. A gente pode ter alguns exemplos, né? O aumento dos seus bens, uma oportunidade de uma carreira promissora, uma oportunidade de você empreender, uma oportunidade para você investir, a doação do seu dinheiro, do seu tempo, da energia, tudo isso pode ser riqueza material, tanto de bens quanto de serviços. É uma riqueza material, porque está no plano físico, no plano da matéria. Agora, eu conheço pessoas que não têm interesse em aumentar o seu patrimônio, mas têm interesse em viajar, não é? Para essa pessoa, viajar é uma riqueza material. É tão importante quando a gente descobre isso, porque senão o que acontece? De novo, né? Vou voltar naquele aspecto da satisfação. Se nós não temos claro o que é a representatividade da riqueza material para nós, nós vamos acabar aceitando ou utilizando conceitos alheios. E esse conceito que alguém nos passe aí pode ser qualquer um, né? Pai, mãe, a família, a sociedade, a escola, enfim. O que é riqueza material? É ter bens materiais. Ok, aí então você se preocupa e trabalha para você poder comprar casa, carros, né? Outros imóveis, enfim, propriedades. E de repente você não se sente satisfeito. Fala, mas eu tenho tudo isso, né? E por que isso não está me satisfazendo? Porque, de repente, para você a riqueza material é viajar. Mas se isso não estiver claro, a gente vai trabalhando no conceito de riqueza material que não está alinhado com os nossos valores, e isso, por mais que a gente, entre aspas, prospere, que aí, na verdade, você não está prosperando, você está adquirindo coisas, é diferente, né? Por mais que você adquira esses bens e você não se sente satisfeito, a insatisfação, quando ela vem por um período prolongado, ela gera uma angústia. Quando a angústia se instala e permanece por um período prolongado, ela vai gerar um vazio. Todo vazio tem uma necessidade de ser preenchido. E muitas vezes as pessoas acabam preenchendo esse vazio adquirindo mais coisas. E mesmo assim não conseguem se sentir prósperos, né? Porque nós precisamos trabalhar o que é esse conceito de riqueza material. Não tem nada de errado você querer comprar mais uma casa, um outro carro, desde que realmente seja isso o que você deseja. Eu conheço pessoas, né? E pessoas, no plural, que querem trabalhar, querem aumentar o seu patrimônio, porque eles querem deixar heranças, né? São pessoas que têm, assim, filhos, sobrinhos, e querem deixar isso para os filhos. Ok, tudo bem, né? É o valor que essa pessoa tem, e que hoje é dessa forma, amanhã pode mudar. Mas como eu disse, eu também conheço pessoas que
A riqueza material é viajar. Então, essa pessoa vai trabalhar, ter o seu recurso financeiro para poder ir em busca desta riqueza material. Então, por isso que o dinheiro é muito importante, né? Durante muito tempo, o sucesso foi associado com riqueza. Então, era considerado bem-sucedido uma pessoa que tivesse muito dinheiro. Ainda bem que nós estamos trabalhando nesses nossos tempos modernos e deixando cada vez mais claro que sucesso é você ser o que você quer ser, do jeito que você deseja. E isso não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro, de recursos que você obtém e que você gera, né? Muito mais importante do que você ter o dinheiro é você saber lidar com o dinheiro. E aí nós vamos entrar em 4 preceitos fundamentais, 4 regras importantíssimas para que nós possamos aprender a lidar com o dinheiro. Porque isso sim, né, repito, é uma parte da prosperidade no nível físico. Então, o primeiro preceito não é fora, é dentro. Não é no exterior. O meu foco é em mim. A responsabilidade dessa prosperidade física é minha. O que isso quer dizer? Muitas pessoas delegam essa responsabilidade para o exterior. Aquilo que vem de fora, aquilo que vem do outro. E geralmente, às vezes, a gente ouve assim: quando eu ganhar na loteria, se eu ganhasse essa bolada na loteria, eu resolvia a minha vida. Se eu recebesse uma herança, se eu ganhasse um aumento de salário, não é? Então, assim, isso está fora, né? Não está dentro. E é muito interessante quando a gente observa essa questão. Por quê? E se eu ganhasse na loteria, todos os meus problemas estariam resolvidos. Será? Vocês podem pesquisar, já tem assim várias reportagens feitas sobre isso. Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que cerca de 1/3, olha como esse número é alto, 1/3 das pessoas que ganharam prêmios, uma quantia grande de dinheiro na loteria, elas vão à falência de 2 a 3 anos. Ué, mas essa bolada de dinheiro não ia resolver sua vida? E por que não resolveu, né? Porque não é o dinheiro, não é a quantidade, é como você lida, o que é que você fez com esse dinheiro que você recebeu, né? Então, tem pessoas que recebem milhões e que em 2 e 3 anos voltam para o seu mesmo estado. Então, veja, não é fora, não é se eu ganhar na loteria, não é se eu receber aquela herança, não é se eu ganhar aquele aumento, não. É aqui e agora. Qual é o recurso que eu estou gerando? Com este recurso é que você vai trabalhar, porque essa responsabilidade da prosperidade é sua. Então eu não posso delegar, não é fora, não é externo, é dentro. E isso requer padrão de consciência, né? Como nós comentamos, prosperidade é um padrão de consciência. A partir do momento que você adquire esse padrão, bom, então já entendemos, não é fora, é dentro. A gente vai para o segundo, né? O segundo preceito muito importante, que é essa questão da prosperidade financeira. A prosperidade financeira, o dinheiro, ele precisa de um planejamento financeiro. E aí a gente precisa ter essa capacidade de planejar. E quero deixar bem claro, planejar não é você abrir uma planilha no Excel e preencher lá o quanto você recebe e o quanto você gasta. Aqui eu vou até fazer um parênteses, né? Muitas pessoas dizem assim, eu ganho. Não, você não ganha. Aqui a gente já tem uma relação, como é que é essa minha relação com o dinheiro? Quem ganha dinheiro é criança. Quem ganha dinheiro é a mesada que você dá para o seu filho, porque ele não fez nada e ele ganhou dinheiro. Agora, você não é nesse patamar, né? A nossa relação com o dinheiro é uma questão de adultos. Então, você não ganha, você recebe, porque, na verdade, você trabalhou. Você ofereceu o seu trabalho e, em retorno, você recebeu o dinheiro. Então, veja, por isso que eu estou usando essa nomenclatura. É quanto eu recebo e não quanto eu ganho. Quem ganha é criança. A nossa relação é uma relação de adulto com esse dinheiro. Eu recebo. O quanto eu recebo e o quanto eu gasto, muitas vezes as pessoas acabam falando, não, mas eu anoto.
eu marco, né? Ou eu baixei uma planilha no Excel, e aí é tão interessante, porque a gente tem um monte de planilhas na internet e na rede que a gente pode baixar para nos ajudar a ter esse controle financeiro. Mas é muito, a gente consegue observar que, assim, às vezes aquilo não está condizente com a nossa realidade, né? A gente precisa adaptar isso. Aquilo são só ferramentas. Então, se você anota o quanto você recebe e o quanto você gasta, isso não é planejamento, isso é dado. Por que você preenche uma planilha? Por que você anota no seu caderninho? Eu conheço pessoas que não tem nada de tecnológico. É um caderninho mesmo que anota lá quanto entra, o quanto sai, não é? Isso é um balanço, né? O que você faz quando você preenche isso? Você tem dados. O dado pelo dado não nos auxilia em nada. O que é preciso ser feito? Ok, a partir do momento que você tem essa informação, que é super importante, você ter sim esse controle, o quanto você recebe e o quanto você gasta, a partir daí você precisa fazer uma análise, né? Aonde eu estou gastando o dinheiro que eu recebo? Isso é importante? Isso não é importante? Aqui eu quero deixar um exemplo bem bacana de pessoas, e novamente digo, é plural, né? O exemplo de pessoas que elas decidiram que não iriam bancar mais a TV a cabo, porque não tem a necessidade, porque não assistem televisão, acabam assistindo mais os streamlines, né? Netflix, Prime, Globoplay, muito mais interessante do que... Só que assim, quando entrou a TV a cabo, você ter TV a cabo na sua casa é no status. Nossa, que legal, você tem TV a cabo? Tenho. Nossa, eu tenho HBO, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E muitas vezes as pessoas acabam ficando com isso, né? Porque é até uma questão de status. Mas assim, isso me traz alguma coisa? Eu estou usando? Porque veja, aí a gente vai entrar numa outra relação, a questão do caro e do barato. O que é caro e o que é barato? Caro é aquilo que não me satisfaz, é aquilo que eu paguei e que eu não uso, não me satisfaz, né? Isso sai muito caro. Agora, se eu pago por algo, independente do valor, e aquilo me satisfaz, aquilo me traz algum retorno, eu estou usufruindo daquilo, então está bem pago, né? É o nosso preço justo. Entra até nessa questão do barato. Então, é preciso essa análise. A partir do momento que eu preenchi dados numa planilha, né, só a planilha por si não resolve a minha questão financeira. Eu preciso de um método. E aí eu vou pegar esses dados e eu vou analisar. Com base nessa análise, né, o que mantém, o que não mantém, por que eu preciso fazer essa análise? Para tomar decisões. É a tomada de decisões que nos coloca em movimento. Aí nós vamos entrar no terceiro preceito da prosperidade. Prosperidade é fluxo, é movimento, é fluxo. Eu recebo dinheiro, esse dinheiro eu gasto e eu recebo novamente e eu gasto. Isso é fluxo, é movimento. Fazendo um paralelo aqui com a medicina tradicional chinesa, é tão interessante, né? A acupuntura. O que é a acupuntura? É a gente pegar uma agulha, não é? De um jeito bem simples, aqui eu só estou fazendo a comparação, é claro, né? Eu pegar uma agulha e colocar num ponto onde a energia está bloqueada. Quando a energia para, ela fica bloqueada, ela fica estagnada, ela vai gerar um problema no físico. A prosperidade, ela é fluxo. Então, a gente precisa manter esse fluxo. Eu recebo e eu passo adiante e multiplico, né? Aquilo que vem na minha mão pode ser multiplicado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, um exemplo bem simples. Tem gente que tem um talento enorme para isso, né? A minha mãe, ela começou a trabalhar já depois de casada, dos filhos grandes, enfim, ela resolveu que queria voltar a trabalhar. E quando ela começou a trabalhar, eu também, né, meu irmão, era uma coisa muito interessante, porque assim, minha mãe, todo mundo trabalhava em casa. A minha mãe era a que ganhava menos do que todo mundo, só que o salário de todo mundo chegava no final do mês, acho que vocês já devem ter passado por isso, né? Chega no final do mês, o salário não deu, né? Quer dizer, já acabou o salário e tem mês ainda para rodar. O que a gente fazia? Pedia dinheiro emprestado para minha mãe. E ela sempre emprestava. E era interessante que você fala, como pode ser a pessoa que menos ganha a que mais tem? Então, de novo, eu falo para vocês, não é a quantidade, mas é a maneira como você lida com o dinheiro. Há pessoas que têm talento. Ótimo, aí você vai dizer assim para mim, Kátia, mas eu não tenho talento. Querido, lidar com dinheiro, lidar com essa parte material é uma habilidade. Toda e qualquer habilidade pode ser aprendida, exercitada e aprimorada. Precisa só de deliberação. Então, se você já tem esse talento, põe ele em prática. Ótimo, porque você vai manter esse fluxo da prosperidade. E você pode aprimorar isso, inclusive. Se você não tem, pode aprender.
é uma habilidade. Basta que você se predisponha a desenvolver isso. E cada vez que a gente começa a trabalhar com essas questões, isso vai nos desenvolvendo a chamada inteligência financeira. E a inteligência financeira, a gente também vai aprimorando. Por exemplo, tem pessoas que aquilo que ela recebe é o suficiente para pagar as suas contas. Se você consegue pagar todas as suas contas com aquilo que você recebe, isso sem dúvida é uma inteligência financeira. Mas a gente pode aprimorar isso. Será que o que eu tenho que receber é só para pagar as dívidas? Né? Como é que eu faço para aumentar esse fluxo? Na verdade, aquilo que eu recebo pode pagar as minhas dívidas e pode também realizar os meus sonhos. Opa, aí nós vamos um patamar acima. Ou realizar os meus objetivos, realizar aquilo que você deseja, né, em termos materiais. E tudo isso para o nosso objetivo maior. Qual é o objetivo maior dessa geração de recursos financeiros? Qualidade de vida, né? Sempre pensando numa qualidade de vida cada vez melhor. E aí, pensando por esse prisma, a gente vai para o quarto preceito, né, de saber e aprender a lidar com o dinheiro, que é justamente o próprio princípio da prosperidade, a expansão. Eu tenho certeza que vocês, em algum momento da vida, já tiveram aquela conversa, não é? Que conversa é essa? Bom, ou seu pai, ou a sua mãe, ou o seu tio, a sua tia, o seu avô, enfim, alguém deve ter chegado para você e dito assim: senta aqui, vamos ter aquela conversa. Eu preciso explicar para você que você não veio da cegonha e que você nasceu da barriga da sua mãe. Aí é muito legal isso, né? Porque o pai, a mãe, enfim, acha que está explicando alguma novidade, mas a pessoa já sabe, já aprendeu na escola com os amigos, enfim, é bem engraçado isso, né? Se você não passou por isso como filho, você vai passar por isso como pai, não é? É interessante isso, né? Então, assim, falar sobre sexo é um tabu. Mas, olha só que interessante isso. Tem um banco nos Estados Unidos, o Wells Fargo, e ele fez uma pesquisa e falar sobre dinheiro é muito mais tabu do que falar sobre sexo, religião, política e morte. Gente, não é uma loucura isso? Aí, assim, a pessoa quer ser próspera, mas também não pode falar de dinheiro, né? E é um tabu tão grande que, assim, seu pai e sua mãe já devem ter falado com você sobre sexo, mas provavelmente eles nunca falaram com você sobre dinheiro, né? Não tem, assim, aquela história, vem cá, senta aqui, vamos ter aquela conversa. Que conversa? Vamos conversar sobre dinheiro. Vamos entender que dinheiro é a manifestação da energia de troca. Ele me permite obter aquilo que eu desejo em função de poder oferecer o meu talento, aquilo que eu sei, a minha contribuição. Quando a gente pensa, né, na Cabala, qual é a missão? Todo mundo se pergunta, qual é a minha missão? O que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta está fácil de responder. A missão de todo mundo é servir. Agora, eu vou servir ao outro, à minha família, ao meu país, à minha casa. Eu vou servir ao próximo com o meu talento. E aí eu só preciso descobrir qual é o meu talento. Que pode ser cozinhar, cantar, dançar, falar, escrever. E, aliás, pode ser multitalentos. Eu não preciso ter só um talento, não é? Mas, enfim, a nossa função é servir. A partir do momento que você serve, a partir do momento que você coloca o seu talento à disposição, você recebe por isso. Você gera recursos. Olha lá a troca, olha lá o fluxo, né? E esse dinheiro, o que a gente vai fazer com ele? Ué, eu vou guardar, vou pôr embaixo do colchão, eu vou acumular, eu vou gastar tudo. Então percebe que é um desequilíbrio, né? Tem pessoas que guardam tudo, tem pessoas que gastam tudo, né? De novo, a gente precisa ter esta noção de equilíbrio, para que eu possa fazer o quê? Gerar, para que eu possa receber e investir. O recurso que eu gerei possibilitou que eu manifestasse essa troca, então comprasse aquilo que eu preciso, o meu alimento, o vestuário, enfim, aquilo que você deseja, e além disso, ele multiplicou. Essa é a função, né? A gente poder investir. Só que é importante a gente falar de dinheiro. Sabe por que as pessoas não falam de dinheiro? Quer ver um tabu? É alguém perguntar assim, quanto é que você ganha? Não é? Quanto você ganha? Aí a pessoa diz assim, eu ganho R$1.000. Por que as pessoas não falam do seu salário? Porque é interessante, né? Cada vez que você fala do seu salário, quando você diz assim, eu
recebo, na verdade não fala recebo, né? Eu ganho. Então a gente já falou isso. Você não ganha, você troca, mas tudo bem. As pessoas dizem assim, qual é o seu salário? Ah, o meu salário, eu ganho R$1.000. É como se a pessoa estivesse dizendo assim, eu valho R$1.000. Parece que a pessoa vale o salário que ela recebe. E não é isso, né? Então isso gera um tabu. Tem gente que, inclusive, quando alguém pergunta o salário, ela mente e até aumenta. Porque acha que se eu aumentar o meu salário, eu vou ser mais valorizado, eu vou ser mais bem visto. Olha que legal, eu ganho R$10.000. Uau! Né? Só que a gente acabou de ver, não é o que você ganha, é o que você faz com o que você ganha. Né? Não é o valor. Né? De novo, só retomando rapidinho esses dois exemplos. Pessoas que ganham na loteria e que perderam tudo, e eram milhões, e o exemplo da minha mãe, né? Mas tudo bem, né, gente? Capricorniana, terra, esse pessoal da terra já está aqui na matéria, sabe lidar com a matéria, né? Ela recebia salário mínimo, e aquilo rendia. A gente até brincava e falava assim, da onde será? A gente achava que ela tinha dinheiro escondido. Falava, não é possível, não é? Mas veja, essa pessoa sabe trabalhar, né? E isso é um talento, e é um talento que a gente pode aprender. Então é muito importante que a gente possa sentar e conversar sobre dinheiro. Esse é o quarto processo da expansão. Se você fez uma aplicação, essa sua aplicação rendeu bacana, conversa com um amigo, com o seu tio, e explica, e fala, e conta, e aumenta, e prospere, e leve essa informação. E aprenda também, pergunta para os seus amigos, aonde que você investe? É que é interessante que até entre amigos, né, é bem aquela pesquisa que esse banco fez mesmo. Há esse tabu, as pessoas não conversam, né, o quanto ganham, o quanto recebem, a não ser que seja um amigo muito próximo, mas olha que interessante, tem casais que um não sabe quanto o outro ganha, né? E tudo bem, é um estilo de vida de cada um, mas isso só mostra e só reforça isso, né? É um tabu, porque as pessoas se sentem valendo aquilo que elas recebem, né? E não é bem assim, infelizmente, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, puxa vida, olha que bacana, o pessoal participando aqui, que legal, né? E olha aqui, essa frase interessante, o que mais se ouve é que dinheiro é sujo, né? E torna as pessoas ruins. Então, olha como a gente precisa mudar. Isso aqui vai ficar para a nossa live da semana que vem, que aí vai falar sobre a prosperidade no nível mental. O nível mental são os padrões de crenças, né? Então, hoje, o foco é justamente o nível físico, no sentido de prosperidade é dinheiro, sim. Não vem com essa história de que, não, eu posso prosperar, eu não ganho muito bem. Não, mas você foi feito para ganhar bem, né? Você é um direito seu prosperar como integrante da natureza, e além de você ter esse direito, você tem talentos e você tem dons, né? E esses dons colocados a serviço é que geram esses recursos. Todos nós temos capacidades infinitas de gerar e multiplicar os recursos. A gente só precisa estar atento a isso e desenvolver essa consciência. E essas questões, muito bacana, né? A Irelo colocou aqui, né? A gente ouve dinheiro é sujo, dinheiro torna as pessoas ruins. É muito pelo contrário. Olha que interessante, né? Se você vem de uma família da qual é uma família simples e você prospera, você está honrando aquilo que essa família te ensinou e está mostrando, né, a sua capacidade. Se você vem de uma família que já é próspera e você continua prosperando, você também está honrando esse caminho. Nós estamos aqui para ser a melhor versão da geração que nos trouxe até aqui e para ajudar a próxima a continuar cada vez mais. Então, assim, prosperar é sim um direito nosso. E, nesse caso, olha, a Ingrid também colocou aqui, né? Olha que bacana. O trabalho é uma forma de ajudar a sociedade com os meus talentos. Isso mesmo, Ingrid, exatamente. E é o trabalho. Então, você não ganha, você recebe pelo trabalho que você desenvolve, não é? Olha que bacana. Ah, olha que legal, Márcia. Aliás, até falar de aplicação é muito tabu, né? As pessoas pegam o dinheiro e colocam. E quando a pessoa coloca o dinheiro na aplicação, Márcia, e perde, aí fica mais tabu ainda, né? E quando ela ganha, aí ela até comenta com um ou com o outro. E quando ela perde? Gente, aí é que ela tem que comentar, que ela vai dizer, gente, olha, investi ali e perdeu. Então, meu amigo, não vai por aquele caminho, porque, olha, o que eu fiz, né? Vamos aprender, que essa é a questão, né? Não tem erro. Então, até falar, é interessante isso, né, Márcia? A gente falar de aplicação de dinheiro é tabu. Por incrível que pareça, é mais tabu do que sexo, não é? Que loucura isso, não? Olha que legal. A Marília, irmã do Lucas, um beijo, que bacana, né? É uma troca, Glace? Exatamente, é uma troca. E nesse sentido, né? Como é que a aromaterapia pode nos ajudar em relação à questão da prosperidade física? Então, como eu disse a vocês, nós temos dois padrões, né?
o padrão, o elemento terra, o físico, o concreto, representado pelo nosso corpo. Então, neste caso, como é que eu posso prosperar de forma saudável? Como que a aromaterapia pode nos ajudar? Existem óleos essenciais que nos ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Aliás, existem óleos essenciais para todos os sistemas do corpo. Mas pensando nessa questão da saúde, nós já temos aqui os nossos soldadinhos, né, os nossos glóbulos brancos que ficam nos defendendo para evitar que justamente a gente possa contrair algum tipo de doença. Então a gente pode contar com a ajuda dos óleos essenciais para nos ajudar a trabalhar o sistema imunológico, como o tomilho, o óleo essencial de titri, que vai nos ajudar a manter o nosso corpo, a nossa casa, né, essa nossa terra saudável. E no campo dos recursos, da riqueza material, dos recursos financeiros, por exemplo, a questão do planejamento, ela é muito importante. E tem algumas pessoas que têm essa dificuldade. Aliás, tem a dificuldade de pôr o bumbum na cadeira, sentar e fazer isso, né? Preencher, analisar, pensar, raciocinar, traçar metas. Para isso, nós temos óleos essenciais que nos ajudam na concentração. O óleo essencial de menta, o óleo essencial de limão. E, além disso, também tem um óleo essencial que é relacionado ao elemento terra, como, por exemplo, o óleo essencial de vetiver. O vetiver é uma raiz. Então, quando a gente inala esse aroma, ele é um aroma muito forte, terroso. Então, ele traz esse chão, traz essa base para as pessoas que estão precisando desenvolver essa questão de como lidar com o dinheiro, né? Para isso, a gente pode ter um spray, você desenvolver, né? Você coloca o óleo essencial no spray e coloca ele no ambiente. Então, você vai inalar e vamos trabalhar essa planilha. Tem gente que diz assim, mas eu não gosto de números e de dados. Então, quando você vai no médico e ele te receita um tratamento, mesmo que você não goste do remédio, o que é que você vai fazer? Você toma o remédio, porque você sabe que lá na frente o benefício que você vai colher é muito importante, não é? É a mesma coisa. Senta esse bumbum na cadeira, vamos planejar, se tiver dificuldade, pede ajuda, vamos trabalhar a nossa inteligência financeira, porque lá na frente o ganho que você vai ter é muito grande, não é? Então esse é o nosso planejamento. Isso, olha que pergunta bacana aqui, o cedro é excelente, o cedro ele dá estrutura, né? O cedro é a estruturação. Então veja, eu vou estruturar os meus recursos financeiros para que isso traga a prosperidade, para que eu possa multiplicar. Patchouli, excelente também, alguém aqui está perguntando, né? Olha, Márcia, que legal esse comentário. A nossa família é de uma geração que quando você falava assim, vou pôr dinheiro na poupança, uau, estou investindo. Não é? Investimento era sinônimo de pôr dinheiro na poupança. Hoje a gente tem acesso a mais informações, a mais recursos, e a gente sabe que a gente pode investir muito mais além disso do que simplesmente colocar o dinheiro na poupança, não é? Aliás, não é um investimento propriamente dito. O que a gente quer é ter investimentos que façam com que esse dinheiro multiplique. E por que a gente quer esse dinheiro multiplicando? Porque a gente quer realizar os nossos objetivos e compartilhar isso com os demais, né? A gente sempre, é o nosso propósito, é estar aqui para servir. Então, como é importante a gente conversar com as outras pessoas e entender isso, né? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive a oportunidade, estudando no ensino médio, eu fiz 2 ensino médios ao mesmo tempo, né? Magistério de manhã e contabilidade à noite. Então, por isso que eu falo, trabalhar com a questão financeira não é só preencher. Se você vai preencher sua tabela, é contabilidade, você fez um balanço, né? Depois disso, eu fui fazer faculdade de economia. E aí que era interessante, porque se na contabilidade a gente aprende a fazer o balanço, lá na faculdade a gente aprende a analisar os dados. E o que eu preciso é trabalhar com dados. Só que as pessoas a gente não aprende isso, né? A gente não tem essa conversa com os nossos pais. Então a gente precisa aprender e a gente vai atrás, vai em busca para poder entender. Isso é um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento da nossa inteligência financeira em prol de atingir a prosperidade no nível físico, que vai influenciar os outros 3. Então, por hoje a gente fica com o nosso nível físico, destacando aqui no resuminho a importância, né? O que é ser próspero no nível físico? Ser saudável e o dinheiro que você recebe, ele entra e ele multiplica, né? A gente multiplica os nossos recursos. E na próxima, a gente vai conversar como é que isso está associado com o nosso nível mental. Aí a gente vem aqui para o nosso ar.
não é? E cada vez mais a gente vai trabalhando até a gente fechar depois os 4 níveis para que a gente possa entender como é que a prosperidade se manifesta na nossa vida de uma forma plena. Porque o nosso desejo é esse, né? Que todo mundo já tenha esse direito, que todo mundo seja cada vez mais próspero, que a gente possa cada vez mais compartilhar os nossos recursos. Porque se há uma coisa que nós temos em abundância, é a capacidade de gerar recursos. E isso em todo o universo, em toda a natureza. Como parte integrante da natureza, nós também temos essa habilidade, não é? Bom, eu queria aproveitar aqui e agradecer esse momento, então, por vocês estarem aqui participando, né? Muito obrigado. Isso, olha que lindo. Elo, prosperidade a todos, sempre, em todos os níveis, plenamente, né? Agradeço a vocês por esse momento, por vocês participarem aqui conosco. Olha que gostoso, que bacana, agradeço, né? A Mene comentando aqui, gratidão, eu que agradeço. E na segunda-feira da semana que vem, depois a gente divulga, coloca o post aqui direitinho, a gente vai comentar sobre a prosperidade e o nível mental, até a gente amarrar todas, né? Glácia, ai que linda! Até a próxima, Glácia, a gente se vê, agradeço pela sua presença, viu? Ó, vamos nos conhecer, assim que acabar essa pandemia, nós vamos nos conhecer pessoalmente, sim, será muito bom, eu gostei dessa proposta, viu? Que bacana. Rose, obrigado pela participação, viu? Um grande beijo a vocês. E a gente continua, né? Com o nosso outro mascotinho, né? Aí nós vamos para o ar.